Você já sentiu que existe algo diferente em você? Como se enxergasse o mundo de uma forma que ninguém mais parece enxergar. Enquanto todos seguem distraídos, repetindo os mesmos padrões, você percebe detalhes, sinais e verdades que a maioria simplesmente ignora. Talvez você tenha pensado que isso era um defeito, talvez tenha tentado se encaixar, mas e se eu te disser que isso não é um erro? E se isso for, na verdade, o primeiro sinal de que você está acordando para algo que poucos têm coragem de enxergar? Desde cedo, nos ensinaram a seguir um roteiro invisível, estudar, trabalhar, sobreviver, nunca questionar demais, nunca parar para observar. O sistema não quer pessoas conscientes, quer pessoas previsíveis, pessoas que nunca percebem que estão vivendo no automático. Mas em algum momento, algo mudou dentro de você. Talvez tenha sido uma decepção, talvez o silêncio de uma madrugada, talvez uma sensação estranha de que tudo parecia vazio, mesmo quando aparentemente estava tudo certo. Esse é o momento que poucos entendem, porque não é o começo de uma perda, é o começo de uma visão, é quando a ilusão começa a falhar, e você começa a perceber que a realidade é muito mais profunda do que foi ensinado. Quando uma pessoa começa a despertar, a primeira coisa que ela perde é a inocência. Não aquela inocência infantil, mas a inocência de acreditar que tudo é como parece. Você começa a observar comportamentos, padrões, repetições e percebe que quase tudo é automático. Você começa a notar como as pessoas evitam o silêncio, como elas precisam de distrações constantes, porque no silêncio existe um encontro inevitável consigo mesmo, e esse encontro assusta quem nunca aprendeu a se conhecer. É nesse ponto que muitos voltam atrás, porque ver exige coragem. Ver significa não poder mais fingir que não sabe. Significa perceber que sua vida é sua responsabilidade e que ninguém virá resgatar você. Mas algo dentro de você continua avançando. Mesmo com medo, mesmo com dúvidas, existe uma força silenciosa que empurra você adiante. Uma sensação de que voltar ao estado anterior já não é mais possível. Você começa a se afastar do que antes parecia importante. Conversas superficiais, ambientes vazios, relações baseadas apenas em hábito, não por arrogância, mas porque sua consciência não aceita mais o que antes aceitava. E então vem a solidão. Não uma solidão física, mas uma solidão existencial, porque você percebe que poucos realmente enxergam, poucos realmente questionam, poucos realmente despertam. Mas essa solidão não é um castigo, é uma transição. É o espaço necessário para reconstruir sua identidade longe das influências que antes definiam quem você era. Nesse processo, você começa a desenvolver algo raro: clareza. Você começa a enxergar intenções, padrões e verdades que antes estavam invisíveis. E com essa clareza nasce algo ainda mais poderoso. A liberdade, não a liberdade externa, mas a liberdade interna, a liberdade de não ser mais controlado pelo automático. E é nesse momento que você percebe: o despertar não é confortável, mas é irreversível. O verdadeiro ponto de virada não acontece fora, acontece dentro. É quando você para de esperar validação, quando você para de esperar aprovação, quando você entende que seu caminho é seu. Você percebe que o medo sempre esteve lá, mas ele nunca foi um sinal para parar. Foi apenas um teste para ver se você estava pronto para avançar. A maioria vive presa porque acredita nos próprios limites. Mas esses limites foram ensinados, não nasceram com você. Quando você percebe isso, algo muda. Você começa a agir diferente, pensar diferente, existir diferente. E as pessoas percebem. Algumas se afastam, outras criticam, porque sua mudança expõe a estagnação delas. Mas você continua, não por provar algo, mas porque finalmente está sendo quem realmente é. Você não precisa mais fingir, não precisa mais se esconder. Você entende que sua consciência
é sua maior força e que ninguém pode tirar isso de você, porque agora você está desperto. A transformação não acontece de uma vez. Ela acontece em silêncio, em decisões pequenas, em momentos onde ninguém está vendo. Você começa a confiar em si mesmo, não porque tudo é fácil, mas porque você sabe quem é. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, é porque você já começou esse processo. E isso significa que você está à frente da maioria. Poucos têm coragem de enxergar. Poucos têm coragem de mudar. Mas você teve. E isso muda tudo. Sua forma de pensar muda. Sua forma de agir muda. Sua realidade muda, porque você mudou primeiro. A maioria das pessoas nunca chega até aqui. Elas voltam atrás. Elas escolhem o conforto da inconsciência. Mas você não voltou, você continuou. Isso significa que você já não é mais a mesma pessoa de antes. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários, eu despertei. E se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, porque aqui você não será colocado de volta no automático. Aqui você continuará avançando, e não há volta para quem já viu. Existe um momento no despertar em que você percebe que não pode mais voltar a ser quem era antes. Não porque você não quer, mas porque simplesmente não consegue mais fingir que não vê. A consciência muda tudo. O que antes parecia normal agora parece limitado. O que antes parecia suficiente agora parece vazio. Você começa a perceber quantas decisões tomou por medo. Quantas vezes se calou para ser aceito? Quantas vezes abandonou sua verdade para não ser rejeitado? E essa percepção dói, porque você entende que viveu partes da sua vida desconectado de si mesmo. Mas essa dor não é o fim, é o nascimento da lucidez. É o momento em que as correntes invisíveis começam a se romper. Correntes que você nem sabia que existiam. Correntes feitas de condicionamento, medo e necessidade de aprovação. E pela primeira vez, você respira diferente. Você pensa diferente. Você sente diferente. Porque pela primeira vez, você está começando a existir por escolha, não por programação. Esse é o colapso do antigo eu. E embora pareça assustador, é o início da sua verdadeira liberdade. O despertar traz consigo um preço que poucos falam sobre: o isolamento. Não porque você foi abandonado, mas porque sua frequência mudou. As mesmas conversas já não alimentam sua mente. Os mesmos ambientes já não alimentam sua alma. Você começa a valorizar o silêncio, porque é nele que você se ouve. É nele que você se reconstrói. Enquanto o mundo corre em ruído constante, você aprende a encontrar poder na quietude. E nesse silêncio, algo começa a crescer. Uma força que não depende de validação, uma confiança que não depende de aplausos, uma presença que não depende de ninguém, além de você mesmo. Você para de implorar por aceitação, para de correr atrás de aprovação, porque você entende que quem sabe quem é, não precisa provar nada. E é nesse isolamento que sua fortaleza é construída, invisível, silenciosa, inquebrável. Gradualmente, uma nova versão de você começa a emergir. Não é alguém que o mundo criou, é alguém que você construiu, pensamento por pensamento, escolha por escolha, verdade por verdade. Você já não reage como antes, já não se abala como antes, já não se perde como antes, porque agora existe algo dentro de você que não existia antes: consciência. Você começa a perceber que sempre teve o poder, mas nunca tinha percebido isso. Sempre teve a capacidade, mas nunca tinha acessado isso. Agora, você não é mais conduzido pelo mundo, você é conduzido por sua própria consciência. E isso muda completamente sua realidade. Poucos chegarão até este ponto, porque poucos suportam ver a verdade. Poucos suportam abandonar a ilusão. Poucos suportam se tornar conscientes. Mas você chegou, e isso significa que existe algo diferente em você. Algo que não aceita viver dormindo. Algo que não aceita viver limitado. Seu caminho não é o caminho da maioria. Seu caminho é o caminho da consciência.
da força, da verdade. Se você sente isso, deixe seu like e se inscreva no canal, porque este é apenas o começo. Você não está mais perdido, você está desperto, e quem desperta nunca mais volta a dormir.